Olá, meus amigos do canal Dr. Aor, sou eu, Zé Aor, e hoje vamos falar de pérolas dos anos 80, um trabalho que eu gosto demais, álbum de 1982, vamos falar do grande Hughes and Troll, olha só que maravilha, Hughes and Troll. Projeto de 1982, de um lado, o grande Glenn Hughes, baixista e cantor de alto nível, que teve passagens pelo Trapeze, de Purple, Black Sabbath, Gary Moore, Phenomena, Black Country Communion, uma carreira solo excepcional. O outro lado, o grande guitarrista Pat Stroll, grande músico de estúdio, trabalhou com Waze, trabalhou com Meat Loaf, trabalhou com Pat Travis Band, dois caras de extremo talento, juntos só poderia dar em Hughes and Troll, que é um alto nível dos anos 80, uma verdadeira pérola, um projeto absurdo. Na minha opinião, está entre os 3 melhores trabalhos que o Glenn Hughes fez na sua carreira. Um álbum que eu gosto demais, um álbum que eu escutei muito durante a minha vida, principalmente época dos meus 15, 16 anos, que eu tinha o vinil, ainda tenho um vinil que está autografado, que está na parede hoje. Escutei demais esse disco, uma interpretação absurda do Glenn, um som, um hard meio soft, excepcional. Ainda na batera, o grande Frank Banali, que Deus o tenha, já falecido, baterista do Quiet Riot, um dos fundadores do Quiet Riot, um cara absurdo, e teve algumas partes de batera que também foi gravado pelo Gary Ferguson. Hughes and Troll, o que falar desse álbum? Foi realmente uma cacetada em 1982, onde o Glenn Hughes mostrou toda a sua força. E essa parceria do Hughes and Troll realmente foi uma coisa sensacional. Falando desse álbum, ele abre com a grande I Got Your Number, música que o Glenn Hughes tocou durante muito tempo, nos seus shows solos, às vezes ele para de tocar, volta, mas que foi presente no seu setlist várias e várias vezes. Temos depois The Look in Your Eye, que inclusive tem o videoclipe absurda. Beg, Borrow or Steal, excelente. Where Did You Time Go, absurda. Muscle and Blood, que é o suprassumo desse trabalho aqui, aonde o Glenn Hughes ele mostra uma interpretação que é de cair o queixo, tanto na maneira de tocar o baixo e na maneira de cantar. Hold Out Your Life, também absurda, o Pat Stroll arregaçando, tocando demais, demais, demais. Uma técnica impressionante
e ao mesmo tempo é soft, ao mesmo tempo é pesado, muito bom. Who You Run To, absurda. First Step of Love, aonde o Glenn Hughes ele realmente arregaça a maneira de tocar baixo. Aliás, nesse álbum aqui ele toca baixo de um jeito assim que é uma coisa de outro planeta, né? Porque o Glenn Hughes, além de ser um baixista absurdo, né, e consegue intercalar vocal com baixo de uma maneira que só ele sabe fazer. E ainda temos Coast to Coast, uma regravação do Trapeze, mas essa versão de Coast to Coast aqui do Hughes and Troll é muito boa. É muito boa. Como eu diria, é melzinho nos ouvidos, é emoção e interpretação. O Glenn Hughes é um cara que a maneira que ele canta é uma coisa que tem que ser estudada, porque anos e anos e anos arregaçando e mantendo o nível. Hughes and Troll, uma coisa que vale a pena. É uma dica do nosso canal, uma pérola dos anos 80, de 1982, um trabalho que vai agradar fãs do Deep Purple, fãs de Trapeze, fãs da carreira solo do Glenn. Eu tenho certeza que até o garotinho vai gostar, vai largar seu lanche, sua lancheira, sua lição, e vai pegar esse álbum e sentar e passar o dia escutando, porque ele é muito bom. E aqui não tem frolei. E ainda falando do Hughes and Troll, em 2016, como vocês puderam ver aí, o Glenn Hughes se juntou com o Pat Troll numa aparição ao vivo que foi realmente emocionante. Emocionante. Pat Troll e Glenn Hughes juntos, isso foi um marco. Eles acabaram deixando músicas prontas e acabaram nunca sendo lançadas. É uma pena, porque é uma dupla de grande sucesso. Ainda falando aqui do Hughes and Troll, temos agora algumas novidades nas versões do Hughes and Troll. Vamos começar aqui com essa versão que foi a primeira prensagem da Sony, ó, japonês, autografado pelo Glenn Hughes aqui, ó, que maravilha. Ó, muito bom, né? E depois a gente tem aqui a versão que é da Rock Candy, que se eu não me engano, acho que foi 2006, isso mesmo, ó, da Rock Candy, né? Que tem uma música inédita, Love Don't Come Easy, do Hughes and Troll, que antigamente a gente via até em alguns bootlegs do Glenn Hughes. E tem a música Still the Night, olha só, que ela foi aproveitada no Phenomena. E também essa música tem no Face the Truth, do John Norum, mas aqui a versão com Pat Troll, né? Então, olha só que legal, ó, a edição da Rock Candy aqui com 2 bônus, olha só que legal. Autografado pelo Glenn também, um encarte bem legal, falando sobre o disco, entrevistas, muito legal, né? Tá aqui as 2 versões aqui do Hughes and Troll, que são sensacionais. Tem aqui também um bootleg, né? Sonzinho de mesa, né? Bem legal aqui do Hughes and Troll, ó, foto aqui do Pat Troll, que é bem legal também, da época.
E é um álbum que realmente foi uma pérola dos anos 80, um disco bom do começo ao fim, que o Glenn Hughes ele não economiza na técnica, e essa parceria com Pat Troll realmente, na minha opinião, foi um dos melhores trabalhos do Glenn Hughes nos anos 80. Falando do Pat Troll, vocês puderam ver aí que, ele também no Asia foi um cara absurdo, né? Ele gravou 2 registros com o Asia, o Live in Moscow e o Live in Nottingham, que são esses 2 discos aqui, ó, Live in Moscow, Live in Nottingham, que são bem legais, tá? E deu um certo peso pro Asia, que eu achei sensacional. Ele arregaçou, se encaixou muito bem aqui também, tá? Diga-se de passagem que é um baita de um guitarrista. Ainda trabalhou, como eu já tinha dito, com Meat Loaf, trabalhou com Pat Travis Band, que foi seu primeiro trabalho no início de carreira. É um músico de estúdio absurdo também, né? Tão bem no estúdio como no ao vivo. E fica a dica também, até para o pessoal que curte Asia, que gosta de música ao vivo, música que transmite emoção, música de qualidade, esses 2 álbuns aqui do Asia, não é, garotinho? Ó, os 2 aqui, ó, não tem frulei. Se quiser, garotinho, eu te empresto. Não empresto não, eu gravo, tá bom? Tchau, garotinho. E falando ainda do Hughes and Troll, infelizmente o Glenn Hughes, como a gente já falou em outros vídeos, ele teve que agora parar com os shows por causa dessa cirurgia no coração, e a gente não sabe se ele vai voltar. A gente torce para ele voltar, porque é um artista excepcional. E a gente pôde comprovar nesses últimos anos aí, né, a importância do Hughes and Troll, inclusive no set list do Glenn Hughes, que sempre teve músicas do Hughes and Troll, Muscular and Blood, First Step of Love e I Got Your Number. Essas 3 sempre foram presentes em várias fases da carreira de Glenn Hughes. Por isso, a gente fecha nosso programa hoje com essa obra-prima, o Hughes and Troll, sensacional. Ainda vocês vão poder conferir aí um trechinho do Glenn Hughes ao vivo em 2016 com Pat Troll, que é sensacional. E fica a dica de hoje, uma grande pérola dos anos 80, eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente os fãs de Glenn Hughes e os fãs da música boa. E diga-se de passagem que é um disco do Hughes and Troll que também tem uma pegada AWAR, né? Então tudo acaba ficando mais gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Quem está curtindo aí, não esquece de acionar o sininho, manda dicas e sugestões, porque elas são sempre bem-vindas. Um grande abraço para vocês. Fiquem ligados nas novidades, tem muita coisa boa ainda. E estaremos juntos em breve. Valeu, pessoal!